Aula de português para concurso ensino fundamental. Hoje a gente vai dar ênfase em encontro vocálico, encontro consonantal, dígrafo. Creio eu que essa aula vai estar sendo dividida em 3, 4 partes para não ficar uma aula tão chata de se assistir, uma aula cansativa, porque quando o cansaço chega, não tem aprendizado que a gente possa ter um bom aproveitamento. Cansou, tá muito tempo estudando, melhor parar, dar uma relaxada, dar uma volta, fazer alguma coisa, comer algo e depois retornar para estudar, porque se estiver cansado, não tem rendimento. Então, primeira coisa que a gente precisa diferenciar para a gente entrar neste assunto de encontros vocálicos, os consonantais e os dígrafos, a gente precisa saber o básico, né, que é o básico para começar. O que vem ser uma letra? O que vem ser um fonema? Certo? Vocês sabem dizer a diferença entre letra e fonema? Se eu lhe botar uma palavra aqui, você vai saber me dizer quantas letras e quantos fonemas tem essa palavra, porque não necessariamente se uma palavra tem 4 letras, ela vai ter 4 fonemas. A gente vai ver mais pra frente que isso a gente chama de dígrafos, certo? Então vamos começar. O conceito básico sobre letra é a parte gráfica. A parte gráfica, acabou. Não, o conceito é um pouco extenso, mas a gente pode reduzir a isso. Letra é a parte gráfica, é o desenho, é o que a gente escreve. Por exemplo, a gente pega a palavra casa, bota aqui, exemplo, palavra casa. A gente for separar, casa, certo? Temos 4 letras. Fonema, o que vem ser o fonema? É o som da letra ou do grupo de letras. Por exemplo, se a gente pegar a palavra casa, quantos fonemas a gente escuta? A gente escuta o C, a gente escuta o A, o S, o A, tudo normalmente? Não tem nenhuma perda de letra, perda de som na nossa pronúncia? Então, nós dizemos que a palavra casa tem 4 fonemas, porque não há perda de som na hora da pronúncia, certo? Que é o que não acontece quando a gente vai se tratar de dígrafos. Bora pegar um exemplo. A palavra táxi. Palavra táxi, certo? Se a gente perguntar quantas letras tem, 4 letras, normal. E fonema? 5. 5 fonema, Frazão? Sim, 5 fonema. Por quê? Bora lá. Você percebe que quando a gente pronuncia a palavra táxi, deixa eu só mudar aqui a cor. Opa, pronto. A palavra táxi é como se a gente estivesse falando assim, ó, tá, KS, táxi, certo? Então é aí que a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que a gente diz que táxi tem 5 fonemas. E é totalmente, não é via de regra, certo? E é totalmente o contrário se a gente disser a seguinte palavra. A palavra chuva tem quantas letras? 5 letras. Quantos fonemas? Preste atenção na pronúncia. Chuva. Você não escuta este som bem aqui, ó, o som do CH. O som do CH, ele é substituído pela letra X, ficando chuva. 1, 2, 3, 4. Então a gente diz que tem 4 fonemas, certo? Então, pois é. Então a gente precisa ficar muito atento a essas palavras. Como eu falei para vocês, se vocês não souberem diferenciar o que é um dígrafo, um encontro consonantal, um encontro vocálico, tá tudo bem, você tá no lugar certo, você vai aprender. Mas eu preciso que você tenha em mente que nem sempre a quantidade de letra é igual à quantidade de fonema. Quanto antes você conseguir compreender esta particularidade, melhor o seu desempenho. E aí, passando aqui para baixo, nós vamos ver que o encontro vocálico, vamos começar. O que seria o encontro vocálico? É o encontro de vogais, certo? Encontro vocálico. Resumidamente, é o encontro de vogais. Você pode colocar aí, o encontro vocálico acontece quando 2 ou mais vogais aparecem juntas na mesma palavra. É uma definição completa, certo? E elas podem ser de 3 tipos. Esse encontro vocálico pode ser de 3 tipos. Ó, podem ser de 3 tipos, certo? Ditongo, tritongo e hiato, certo? Esses 3 tipos que podem ser o encontro vocálico: ditongo, tritongo e hiato. Vem comigo saber o que é ditongo. Antes de a gente ver propriamente o que é um ditongo, eu preciso tocar num assunto muito importante com os senhores, que é o seguinte. Lá no maternal, lá no infantil, a gente aprende que as vogais... Quais são, senhores?
Deixa eu botar aqui de outra cor. É o A, E, I, O e U, né? Não estou dizendo que está errado. Desculpa pela zoada aí no fundo do vídeo. Mas você vai perceber que, para este assunto em específico, deixa eu botar de outra cor agora. Neste assunto específico, você vai entender que o A, o E e o O, na grande maioria das vezes, a gente vai denominar eles de vogais. Frazão, e o I e o U não são vogais? São. Mas a gente denomina eles como... Ó, o I e o U, a gente vai denominar eles como semivogais. Certo? Você precisa muito diferenciar isso. Não estou dizendo aqui que o I e o U é sempre semivogal. Não. O que Frazão, não estou entendendo. Antes eu tinha uma noção básica que era vogal. Agora tu tá me dizendo que as vogais, dentro das vogais tem umas vogais e semivogais? É. Frazão, me explique. Fácil, para eu entender. O que vem ser uma vogal? Vogal. É quando a gente tem uma vogal dentro de uma sílaba, onde a pronúncia é mais forte. Certo? Vamos pegar aqui o exemplo pai. Percebe que a gente faz uma entonação maior nesse A bem aqui, ó. Então, bem aqui vem ser minha vogal e o I, minha semivogal. Pronto. Certo? Neste caso aqui, o I é a minha semivogal. Para falar a verdade, em grande maioria das palavras da língua portuguesa, o I e o U vêm ser a semivogal, mas não necessariamente em todas. Pode ser uma pegadinha da banca, falar todos os casos na língua portuguesa, o I e o U são considerados semivogais, está correto? Você vai falar que está correto? Está errado. Porque tem certos casos que o I e o U vêm ser vogal. E quando é? Quando está acentuado. Se a gente for pegar a palavra aqui, deixa eu mudar. Se a gente for pegar a palavra saída, deixa eu passar aqui, ó, saída, separando, sa e da. Olha aqui, ó, sa e aqui, ó, perceba que a entonação da palavra é bem no i, que a gente nessa separação a gente fala que é um hiato, que é quando duas vogais se separam. O a e o i aqui, ó, estavam juntos, certo? Na separação se separaram, não ficaram na mesma sílaba. Isso a gente denomina como hiato, a gente ainda vai ver isso mais para frente. Mas de antemão é isso. Se a gente pega aqui a palavra saúde, a mesma coisa. Sa U D. Aqui, ó. Então, volto a falar para vocês. Pode ser pegadinha se cair lá na questão para você enumerar como verdadeiro ou falso as proposições. E tem uma dizendo que sempre na língua portuguesa as palavras onde contém o I e o vão ser semivogais? Não necessariamente. Tá falso, certo? Você precisa sempre ver o contexto. Mas, Frazão, pra que você tá me dizendo isso? Porque pra gente poder entrar no assunto de encontro vocálico. Porque a gente tem os tipos de ditongo. Como assim, Frazão? Sim, ditongo não é ditongo? É, ditongo é ditongo. Mas nós temos ditongo crescente, ditongo decrescente. Como é que a gente vai classificar eles? É a partir desta aula aqui que eu passei pra vocês. Vogais e semivogais. É só memorizar. Quem são as vogais? A, E, O. Quem é a semivogal? Geralmente I e U. O A sempre é vogal. O A, aqui ó. O A sempre será vogal, certo? Vamos aqui. O que é que vem ser, senhores, ditongo? É o encontro de uma, bota até letra maiúscula, vogal mais semivogal na mesma, deixa eu diminuir aqui, na mesma sílaba, certo, senhores e senhoras? Este é o conceito de ditongo. É o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba, certo? Como, por exemplo, a palavra, vamos começar aqui, a palavra pai. Separando, como é que fica? Pai. É uma monossílaba, isso aqui a gente chama de monossílaba, certo? Por isso que não se separa, é apenas uma sílaba. Pai, onde aqui nós temos uma vogal, mais aqui uma semivogal, certo? Frazão, me dê outro exemplo, a palavra noite. Noite, separando, noite, onde o O é a vogal e o I é a semivogal, certo? Volto a repetir, ditongo é o encontro de uma vogal, que é o som forte, e uma semivogal, que é o som fraco, na mesma sílaba, ou vice-versa, certo? As semivogais, volto a dizer, as semivogais no português, geralmente é o I e o U, certo? Aí nós temos os tipos de ditongo.
tipos de ditongo. Nós temos o ditongo crescente. Temos o ditongo crescente. O que vem ser o ditongo crescente? É a semivogal. Deixa eu até digitar de outra cor aqui para os senhores. Escrevi de outra cor. O que vem ser o ditongo crescente? Lembra, bora fazer aqui uma analogia. Se eu perguntar aos senhores qual sequência aqui é a crescente e qual é a decrescente, vocês vão saber me responder. Vocês vão me dizer que esta bem daqui é a crescente. Por quê? É intuitivo, você aprende isso no maternal, no infantil, e depois que a gente aprende, a gente não esquece. O que vem ser crescente? É do menor para o maior, certo? É do maior para... Eu falo uma coisa e escrevo outra. É do menor para o maior, certo? No ditongo, na língua portuguesa, não é a mesma coisa. Se eu perguntar para vocês qual é o som mais fraco e o mais forte, vocês vão me dizer, certo? Então a sequência, quando a gente começa do menor, que ou seja, que é a semivogal, e depois a gente parte para a vogal, a gente diz que este é um ditongo crescente. Frazão, tu pode me dar um exemplo? Posso. Eu vou apagar aqui essa parte. Posso dar um exemplo, sim. Por exemplo, água. Água, certo? Como separando água, fica água, certo? Onde o U é a semivogal mais o A que é sempre vogal, pronto. Seguiu esse padrão, estamos diante de um ditongo crescente. E o inverso, você já pode ter deduzido isso, que o inverso vem ser ditongo decrescente. Ditongo decrescente, que é quando a gente começa com uma vogal e finaliza com uma semivogal na mesma sílaba, certo? Por exemplo, a palavra pai, que a gente viu ainda há pouco. Pai. A gente começa com uma vogal mais uma semivogal, certo? Agora, vamos para a definição do tritongo. O que vem ser o tritongo? Tritongo. Basicamente, o tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Sempre será na ordem semivogal, vogal, semivogal. Vou escrever aos senhores. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Vogais na mesma sílaba. Sempre na ordem. Bota bem aqui, ó. Tem letra maiúscula, semivogal, mais vogal, mais semivogal, certo? Por que, Frazão? De onde é isso? Por quê? Por quê? Guardem isso na cabeça de vocês. Vou até escrever aqui, ó. Não existe sílaba sem pelo menos uma vogal. É a primeira observação que você do tritongo e de todos que você tem que anotar. Se você ainda não anotou nada no seu caderno, anote esta informação que não cai, despenca. Com este conceito aqui, você já elimina uma boa parte das questões de concurso. Não existe sílaba sem pelo menos uma vogal. Tem que ter. E qual é a observação 2? Em uma sílaba, há no máximo uma vogal. Certo? Em uma sílaba há no máximo uma vogal. Como assim, Frazão? Se tiver de mais de uma vogal, pode ter certeza. Uma vai desempenhar o papel de vogal e a outra de semivogal. Aí se tiver 3, tu pode ter certeza. 2 é semivogal, uma é vogal. Sempre, se for tritongo, nessa ordem bem aqui, ó. Certo? Tô até marcando aqui para os senhores para facilitar. Semivogal, vogal, semivogal. Por que eu tô fazendo isso? Porque eu já vi questão de concurso caindo.
Já vi questões dizendo qual é a ordem do tritongo. Aí tinha lá vogal, vogal, semivogal, semivogal, vogal, 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 semivogal, vogal, semivogal. Então você tem que saber, é conceito, certo? Então o que vem ser um tritongo? É o encontro de 3 vogais na mesma sílaba, sempre nesta ordem: semivogal, mais vogal, mais semivogal. Frazão, me dá um exemplo. Tu pode? Posso sim. Deixa eu botar aqui. Exemplo. Exemplos de tritongo. Bora lá. Uruguai. Certo? Na separação silábica ficará o U, que vem ser uma vogal. Neste caso aqui vem ser uma vogal. Uru e o Guai. Tudo junto. Certo? Aí entra a sequência que eu falei aos senhores. Que sequência, Frazão? A primeira é sempre uma semivogal. A segunda sempre será uma vogal e a terceira sempre será semivogais, certo? Isso para todos os casos de tritongo. Dei o exemplo uruguai, mas nós temos o paraguaio, saguão. São palavras que são tritongos e é sempre nesta ordem, certo? Semivogal, vogal, semivogal. E vamos para o último, mas não menos importante, que é o hiato, que é bem simples de você entender. O que é que vem ser o hiato? Hiato. Hiato. Certo? O hiato é o encontro de 2 vogais em sílabas separadas. Isso acontece porque eu falei para vocês já, 2 vogais que tem um som forte não pode estar na mesma sílaba. Não existe 2 vogais juntas, existe sempre uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal e uma vogal, ou um tritongo, que é semivogal, vogal e semivogal, certo? Vou botar o conceito aos senhores. O hiato é o encontro de 2 vogais em sílabas separadas, certo? Separadas, ponto. Frazão, tu pode me dar um exemplo? Claro. Aquelas palavras lá que eu já falei aos senhores, lá em cima. Saúde, saída, baú. Todas elas, quando a gente faz a separação silábica, perceba, o A é sempre vogal, sempre será vogal. Perceba que na separação silábica, elas ficam sozinhas. Mas por que elas podem ficar sozinhas? Porque aqui elas não fazem papel de semivogal. Aqui elas fazem papel de vogais. E vogais podem ficar sozinhas, sim, na sílaba, certo? Não pode ficar uma consoante sozinha. Toda consoante tem que estar agarrada de uma vogal para se constituir uma sílaba. No caso aqui, ó, da primeira, o A venceu uma vogal, o U venceu uma vogal, e assim sucessivamente. O A em saída venceu uma vogal, o I venceu uma vogal, o A sempre será vogal, o U de baú sempre será vogal, certo? Então, por hoje, finalizei aqui. De acordo com a aplicação das normas constantes, deixa eu só mudar a caneta aqui. De acordo com a aplicação das normas constantes do sistema ortográfico da língua portuguesa, as palavras congresso e quase, respectivamente, contêm alternativas: ditongo e tritongo, dígrafo e hiato, letra B, letra C, hiato e dígrafo, dígrafo e ditongo, dígrafo e tritongo, a letra E. Para a gente saber, para nós sabermos, temos que separar. Separação fica com grass, su. Aqui, ó, esse SS é um dígrafo. Então a gente já elimina a letra A, que começa com ditongo, um hiato, fica 3 alternativas. E vamos para quase. O quase não se separou, porque se separasse iria ser um hiato, como está 2 vogais, onde a primeira é a semivogal, não perguntou, mas é bom a gente saber, e a segunda é a vogal A. A alternativa será dígrafo e ditongo, letra E. Dígrafo e ditongo. Fácil? Ah, Brazão, eu não entendi porque eu não sei o que é dígrafo. Resumindo, adiantando a aula que nós teremos posterior a essa, dígrafo é quando a gente tem 2 palavras com apenas um fonema. Temos duas letras, perdão, por exemplo, a palavra chuva. O CH tem som de X, é 2 letras que emite o som apenas de uma, chuva. Isso vem ser um dígrafo, certo? Mas isso é assunto para a próxima aula. A iniciativa promove a colaboração e o intercâmbio entre as instituições, estudantes e acadêmicos por meio de programas de pesquisa. Assinale a alternativa correta. Em iniciativa ocorre um hiato. Como é que a gente vai saber? Frazão, não lembro o que é o hiato. Hiato é quando nós temos 2 vogais que se separam, certo? Só tem um jeito de a gente descobrir.
a gente separando. I, ni, si, a, ti, vá. Tem um hiato? Tem. Acabou. Letra A de amor. Fácil? É assim que caem as questões, senhores. Assinale a afirmação incorreta. Eles querem saber a incorreta. A correta divisão silábica da palavra obsoleto é obsoleto. Tá certo. Eles querem a incorreta. O hiato está presente nas palavras período, crucial e noite. Vamos ver. Pé, ri, u, do. Aqui tá correto. Cru, si, ao. Tá correto. É um hiato. A próxima é noite. Epa, aqui queima. Alternativa correta, letra B. Palavra noite. Noite. Aqui é um ditongo. Ditongo crescente ou decrescente? Lembra? Ditongo crescente é semivogal. No caso aqui é vogal, semivogal. Ditongo decrescente. Resposta letra B. Quantos hiatos existem na frase abaixo? O meu amor pelos meus filhos é o maior do mundo. Para ser hiato tem que ter duas vogais juntas. Aqui não tem vogal, aqui não tem duas vogais. Tem duas vogais sim. O E e U. Só que aqui é uma monossílaba. A monossílaba não se separa, então não é hiato. Aqui não tem duas vogais juntas, não tem duas vogais juntas. É uma monossílaba. Não é porque tem um S aqui, ó, que deixa de ser uma monossílaba. Continua sendo uma monossílaba. Aqui não tem duas vogais juntas, não tem duas, não tem duas. Aqui, achamos o primeiro hiato. Separando fica maior. Maior. Certo? Encontramos o primeiro hiato. Não tem? Não tem. Resposta letra B de bola. Senhores, todas essas questões foram pegas de concursos anteriores, certo? Então, se você gostou, se você prestou atenção na aula, se você tirou algum aproveitamento, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe o feedback desta aula nos comentários.